Macroeconomia, assim, para começar, minha primeira aula de economia, né? Marília, o que é macroeconomia? O que é economia, né? Economia é a gestão de recursos escassos. Só que pensa, qual recurso não é escasso? O ar que a gente respira não é escasso, né? Tem ar infinito. Tirando isso, é tudo escasso. A água é escassa, você não pode usar muito, né? A madeira é escassa. Não por outro motivo ela tem um valor, né? Você paga por ela. Porque é um recurso que vai acabar, né? Se você usar muito, vai acabar. Não é infinito. Então, economia é a gestão de recursos escassos. Só que tudo é escasso. Então, economia é tudo. Então, vamos supor, a economia acontece em ciclos. Então, você percebe, por exemplo, que tem épocas no Brasil que a gente tem crescimento, que as empresas crescem, contratam mais pessoas, o desemprego cai pra caramba, aí as pessoas aumentam os salários, aí você consome mais, e aí você se alavanca mais muitas vezes, aí isso gera inflação. Aí começa o ciclo inverso. A inflação faz com que o Banco Central tenha que aumentar a taxa de juros, e aí as pessoas consomem menos, pegam menos empréstimos, aí de repente você vai para uma recessão. Então a economia é muito cíclica, né? E você como pessoa, você tem que tomar as decisões da sua vida levando isso em consideração. Então, por exemplo, eu estou num ciclo super baixo da taxa de juros, eu estou na mínima histórica da taxa de juros. Eu vou pegar um empréstimo a juro variável, que se a taxa de juros subir, no final eu vou ter que pagar mais a minha parcela, né? Então, assim, você tem que considerar isso para tudo na sua vida. Todas as decisões que você toma, elas têm que levar em conta a economia, porque senão você pode tomar uma decisão errada. Quantas pessoas decidiram empreender logo antes do início de uma recessão? E aí elas acham que não deu certo por culpa delas, por incompetência delas. Mas muitas vezes é porque o ciclo econômico era super ruim. Mas esse ciclo, ele é inevitável? Ele vai ser para sempre assim? Ou existe estabilidade assim? A longo prazo? Nunca. A economia, ela vai em ondas, ela vai em ciclo. Nunca tem estabilidade. Às vezes você está numa época de inflação acelerando, às vezes você está numa época de deflação, como a gente teve na pandemia. Mas o que começa? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vem a recessão ou vem uma fartura? Como é que isso começa? Onde é que eu sei a origem dessa linha da economia? Pois é, não sei onde começa. Começou quando começou o mundo, a vida, eu imagino. Mas basicamente o que os economistas dizem é que vem da própria psicologia humana. O ser humano, ele tem ganância e medo. Então, épocas que a economia está indo muito bem, você começa a ficar ganancioso. Aí você começa a consumir mais. Você começa a ficar super otimista. Então eu estou ganhando esse salário agora, eu vou ganhar esse salário para sempre. E é daqui para cima, então eu vou consumir mais, vou trocar meu carro, vou me enfiar num financiamento de imobiliário a longuíssimo prazo, vou consumir um pouquinho mais, vou viajar um pouco mais. Aí aí as pessoas consomem muito, as empresas crescem e tal, aí depois vem a conta, né? Começa a gerar inflação, porque a demanda está muito alta, está todo mundo consumindo, os salários sobem também. Mas por que quando está todo mundo otimista consumindo muito, isso gera inflação? O que é esse movimento? Imagina que você tem o mesmo número de produtos. Lembra que eu falei que os recursos são escassos. Então, você tem o mesmo número de produtos na economia, né? Você consegue produzir, você é uma economia. E você tem a sua indústria. Você consegue produzir um número limitado de mesas, né? Vamos supor, 5. Se todo mundo junto na economia consome 5... você está equilibrado, né? Você produz 5, a pessoa consome 5, vocês transacionam pelo preço justo, ok. Só que se a confiança sobe muito, eu não quero mais consumir uma mesa, eu quero consumir 2. Todo mundo tem esse mesmo comportamento. De repente, a demanda por mesas sobe para 10. E você só produz 5. O que você vai fazer? Se você percebe que tem muito mais pessoas demandando aquilo que você produz do que produto que você tem para ofertar. Aumentar o preço? Claro. Você sobe o preço da mesa, da cadeira, né?
Você vê que tem muita gente querendo consumir, você sobe o preço. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o preço de cimento, minério de ferro. Todo mundo quis fazer reforma na pandemia. Né? Todo mundo quis mudar a casa ou construir uma casa nova, longe de São Paulo, enfim. O que aconteceu com o preço de cimento? Começou a triplicar. Né? Gerou inflação. Mas isso é pela demanda, não é porque a carga ficou parada em algum lugar, deu trânsito, deu escassez? Pode ser também. Pode ser também, entendi. Os preços podem subir por uma restrição de oferta. Teve muito também, por exemplo, carros novos. A gente está com um sério problema de entregar carros novos porque falta o chip. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante. É uma restrição de oferta. Você continua com a mesma demanda, mas você restringe a oferta. O resultado também é aumento de preços. Então, tem uma situação muito... Tá todo mundo muito confiante, consumindo muito, os preços sobem. É uma pressão natural. Por exemplo, a empresa quer crescer e você tá em outro lugar e ela quer te contratar para crescer, para expandir o negócio dela. Mas você tá num lugar muito bem. O que ela vai fazer para te contratar, para te atrair? Oferecer mais. Oferecer mais, oferecer um salário maior. Pressão de salários, bate na inflação também.